Então, o nosso tema hoje, Jesus e a nova geração, né? Então, nós vamos ali para a nossa pergunta. A gente sempre começa com uma pergunta, né? Vou colocar aqui também o pessoal que está em casa, pode colocar nos comentários ali. A pergunta é, na sua opinião, de que forma Jesus valorizou a nova geração? Pensa aí. O que você acha? De que maneira podemos ver que Jesus valorizou a nova geração? Talvez você esteja assim pensando, né? Tá, pastora, que legal o tema, né? Mas eu não trabalho com essa nova geração. Será que essa palavra é para mim? O que você acha? Então vamos lá, começando com a faixa etária. Quantos aqui têm filhos até os seus 18... É 18 anos, Paty? Até 18 anos, que são os adolescentes. Quem tem filhos? Levanta a mão. Ok. Então, essa palavra é para você, amém? Ok. Quantos aqui, os seus filhos já cresceram, não tem mais essa faixa etária, mas você já é avó? Levanta a mão. Ó, viu? Tem netos nessa faixa etária. Quantos aqui, você ainda não tem filhos, não é vô e vó, mas um dia você quer casar e ter os seus filhos, amém? Levanta quem quer casar e ter filhos. Amém, Jesus, abençoe. Então, essa palavra também é para você. Quantos aqui trabalha comigo no Ministério Infantil, conosco no Conexão Kids, trabalha com as crianças? Levanta a mão. Muito bem. Quantos aqui trabalham com o pastor Joe, com a pastora Beca no Juniec? Uma galerinha. Quantos aqui trabalham com o pastor Rodrigo, pastora Paty, pastor Benhur nos adolescentes? Essa palavra é para todo mundo, então, ou não é? É para todos nós. É para a igreja. É para mim e é para você. Então, independente de você trabalhar com crianças, juniores e adolescentes, abra o teu coração nessa noite. Vamos ver o que Jesus tem para falar comigo e com você, aqui e na sua casa, tá? Então, nós já tivemos as nossas contribuições, então vamos lá para o nosso roteiro. A mensagem de Jesus é para todos. É a primeira lacuna ali. O amor de Deus se estende a todo indivíduo, que em todo o planeta. Não há limite de idade. Queridos, Deus amou o mundo, diz João 3,16. Jesus declarou que todo aquele que nele cresce teria a vida eterna. Que todos o que o recebessem se tornariam filhos de Deus. João 1,12. E que todo aquele que o invocasse seria salvo. Porém, a Bíblia também afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3,23. Logo, todos nascem em pecado e precisam de salvação. Acho que você nunca escreveu tantas vezes a palavra todo, né? Mas é para fixar mesmo. Todos. Jesus morreu na cruz por todos. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho por toda a humanidade. E também, Romanos 3,23, todos pecaram e estão longe da graça e da misericórdia de Deus. Mas até as crianças, pastora? Sim, até as crianças. Salmo 51:5 diz assim: Eu sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Todos foram amados por Deus e todos precisam de salvação. A nova geração precisa ser alcançada pelo Salvador Jesus. Amém? Nós vamos agora passear um pouquinho por alguns versículos que nos trazem um panorama de alguns encontros que Jesus teve com a nova geração.
Crianças, juniores, adolescentes. Vamos lá no primeiro tópico ali. No início do seu ministério, Jesus curou o filho de um oficial de um rei. Está lá em João 4, 49 e 54. O que me chamou a atenção nessa passagem é o versículo 53. Diz assim: assim creram ele e todos de sua casa. Jesus entrou nessa casa para curar aquele menino. E o resultado deste encontro com Jesus, além da cura física, foi a salvação de toda uma família. Que lindo que Jesus fez, que lindo que Jesus é. E que coisa maravilhosa que ele fez nessa casa. Jesus ressuscitou o filho de um filho único de uma viúva, devolvendo a essa mãe, a alegria de ter o seu filho de volta, mas muito mais do que isso, também a segurança social, porque naquela época, ser viúva e sem filhos era deplorável. O Senhor restaurando o coração de uma mãe, restaurando a dignidade de uma viúva e trazendo o filho dela de volta. Consequências de encontros com Jesus. Como resposta a um pedido desesperado, Jesus acompanhou um pai, o Jairo, dirigente da sinagoga, até a sua casa e ressuscitou a filha dele, que tinha 12 anos de idade. Esse é o nosso Jesus. Tudo isso é o que acontece quando nós temos encontros com Ele. E Ele quer ter encontros com todos nós e com a nova geração também. Encontros que possam mudar a história da vida dessa nova geração. Jesus curou e levou vida àquela nova geração, que não era nem considerada, não era nem contada na Bíblia. As mulheres e as crianças e os menores nem eram contados quando tinha o recenseamento. Mas o Senhor veio. Nossa, Jesus é lindo, né? Ele veio para mudar a história, para quebrar paradigmas. E muitos textos mostram que a nova geração precisa sim ter encontro com Ele. Em meio a tanto sofrimento daquela época, doenças e morte que eles enfrentavam, esses encontros transformadores geraram bênçãos para as famílias e também para toda a comunidade. Será que hoje é diferente com a nova geração na nossa sociedade? Eles não sofrem, né? Eles estão sempre felizes, não são atacados, não. As nossas crianças, nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes estão morrendo sem salvação. Estão doentes física e emocionalmente, doentes na alma, sofrendo, cativas de Satanás. Jesus, assim como Ele fez com a nova geração da sua época, Ele quer trazer luz, Ele quer trazer vida, Ele quer curar, Ele quer libertar a nova geração. Seguindo mais um pouquinho ali do nosso roteiro, a história da mulher cananeia, que buscou em Jesus a libertação de sua filha de uma possessão demoníaca. É o primeiro relato em que a vítima de ação de demônios é uma criança, e não um adulto. O texto afirma que a filha da mulher estava endemoniada, que no grego, darmonizomai, que significa controlada, adestrada por um demônio. Satanás tem investido na nova geração. E se eu e você não abrirmos os nossos olhos, não resgatarmos, não evangelizarmos, Satanás vai continuar como ele fazia naquela geração. Ele continua oprimindo crianças, juniores e adolescentes. Como vocês sabem, acho que a maioria, junto com meu esposo, o pastor Alcir, nós temos trabalhado no culto de libertação. E como é triste quando crianças de 9 e 10 anos são possessas e manifestam neste lugar. O mundo espiritual, queridos, é real. Satanás não vem para brincar.
A Bíblia diz em João 10:10 que ele vem para matar, roubar e destruir. E ele não quer saber se é criança, se é adolescente, se é junior. Ele encontrando uma brecha, ele vem para destruir. Ele vem para afastar a nova geração, para que ele não encontre o Salvador, para que não tenha sua vida transformada. E muitas vezes a gente ignora ou não dá o devido valor ao mundo espiritual. O mês passado nós tivemos aqui no Brasil, no mundo inteiro, a comemoração do Halloween. E o meu coração entristece quando eu vejo tantas postagens, tantos comentários de crianças da nossa igreja envolvidas nessa festa satânica de culto a demônio. Aí você fala assim, pastora, mas é só uma festa. É só uma brecha que o diabo quer. Ele não precisa uma porta escancarada, uma frestinha. Ele entra para trazer morte e destruição. Legalidade sobre a vida das nossas crianças, dos nossos pré-adolescentes e adolescentes. Cuidado com que a nova geração que está perto de você tem se envolvido. Ao descer o monte da transfiguração, Jesus encontrou outra situação de conflito. Um pai cujo filho sofria ataques malignos constantes. Tinha buscado a ajuda dos discípulos de Jesus para que seu filho fosse liberto. Esse menino, que também era vítima de demônios, sofria muito e estava definhando. Os discípulos não conseguiram libertá-lo. Jesus, no entanto, repreendeu os espíritos malignos. A batalha foi vencida e aquele menino recebeu libertação. Esse texto ele é muito interessante. E a mesma passagem que conta em Marcos 9, fala dessa mesma libertação deste menino. Uma coisa que me chama a atenção é Marcos 9, 21. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Ou seja, ele não era criança neste momento da libertação, talvez fosse um adolescente. Mas ele sofria, a Bíblia diz que ele era jogado no fogo, na água, o demônio fazia o que queria com esta criança, desde a sua infância. Precisamos cuidar das nossas crianças. Precisamos olhar com um olhar espiritual, sermos vigilantes com as crianças que estão ao nosso lado. Independente daquilo que a gente falou aqui, independente da função, seja como tia, como avó, como mãe, como ministério, como igreja, nós precisamos nos posicionar. O mundo espiritual é real. Para Satanás não tem idade, não tem tempo. Ele não perde tempo. Pelo contrário, ele acredita muito mais na nova geração, talvez, do que nós. Ele vê na nova geração o potencial que ela tem para ser um instrumento para a vida inteira nas mãos dele, se assim for permitido. E muitas vezes o nosso olhar com a criança, o adolescente e o pré-adolescente, a gente só vê problemas, só vê dificuldades e não vê o potencial que eles têm para o reino de Deus. Hitler uma vez disse, dá-me uma criança recém-nascida até os 7 anos de idade, que eu garanto que nunca mais ele deixa de ser um nazista. E quantas vezes a gente vai esperar a criança crescer? Quando ela crescer, ela vai escolher o que ela vai querer seguir. Estamos completamente enganados. Esses encontros nos ensinam que crianças podem ser possuídas pelos demônios. Devido à ação de Satanás neste mundo caído. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E entrar em profundo sofrimento, bem como toda a sua família envolvida. A nova geração, queridos, está sofrendo, sendo subjugada, está sendo angustiada, sofrendo depressão. O número de suicídios dos pré-adolescentes, dos adolescentes, então, até de crianças, está crescendo assustadoramente. E o que nós estamos fazendo?
O inimigo tem investido, acreditado neles mais do que a nós, como eu disse. Todavia, esses encontros que nós acabamos de ler mostram também que, em contato com o poder de Deus, essa nova geração pode ser liberta e receber nova vida. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? No mesmo versículo, João 10:10, que nós citamos agora há pouco, que o diabo vem para matar, roubar e destruir, o famoso mas, né? É que nem quando você elogia alguém, daí vem o mas. Aqui não, graças a Deus. Mas Jesus veio para dar o quê? Vida, mas vida em abundância. Jesus quer encontrar o coração dessa nova geração, ser encontrado por eles. Ele quer trazer transformação, ele quer cumprir propósitos. Desde que eles foram gerados no ventre de suas mães, a Bíblia diz que o Senhor já sonhava com cada um de nós. O Senhor já traçava planos. No terceiro ano do seu ministério, em uma disputa dos discípulos sobre quem seria o maior no reino dos céus, Jesus apresenta-lhes uma criança. Pode preencher aí. E ensina que para entrar no reino de Deus, os adultos se requer a humildade das crianças. Sabe, queridos, a criança, quando ela vem para Jesus, ela simplesmente confia. Ela se entrega. Ela é despretensiosa. Ela não tenta fazer barganha com o Senhor, ela simplesmente recebe o Salvador e é lindo. E assim temos que ser nós, confiarmos em Deus. Ao usar uma criança como modelo, Jesus também valorizou as crianças e indicou na continuação do seu ensino, Mateus 18:16, que elas podem crer nele. Uma criança pode sim crer para a salvação. Tanto é que em Mateus 18:6 diz assim: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, ou seja, então eles creem, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. É muito sério. Eles podem crer, esse versículo diz, mas também diz que eles podem se perder. Se eles não encontrarem o Salvador, eles podem sim perder e ir para a eternidade longe do Senhor. É muito sério. É tão sério que o Senhor fala que é melhor amarrar uma pedra e se jogar no mar do que fazer um destes tropeçar. Gente, é lindo quando a gente que trabalha com criança, com essa nova geração, quando você faz o apelo. É tão lindo o levantar da mãozinha. Claro que alguns levantam várias vezes. Várias vezes, né? O pastor Eduardo, quando era grande, disse que aceitou Jesus várias vezes. Imagina a criança, né? Mas sabe o que acontece? Toda vez que ela ouve o apelo e ela levanta a sua mão, ela vai entendendo o plano de salvação. Ela vai interiorizando aquilo que Jesus fez. E chega um dia que ela tem a compreensão total. E ela entende e não levanta mais a sua mão. É lindo ver o que Deus faz no coração das crianças, dos juniores, dos adolescentes. Eles podem crer, mas também eles podem se perder. As palavras pequeninos que creem em mim indicam fé salvadora. Essas são as mesmas palavras usadas em João 3,16, quem crer, todo aquele que crer, e Atos 16:31. Quem crer, se você se crer, vai ser salvo você e a sua casa. Então é fé salvadora, é a mesma palavra.
Jesus também destacou a possibilidade de as crianças perderem a salvação, ao afirmar que o Pai de vocês que estás nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca, como nós acabamos de falar. Se você cede à ideia de que suas crianças não precisam de conversão, de que as crianças nascidas em lares com pais evangélicos são de alguma forma superior àquelas que não são, vocês estão totalmente enganados. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente não significa que ele é salvo. Crescer na igreja, nascer dentro da igreja, não significa que o seu filho já é salvo. Ele precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor de salvação. Então, papai e mamãe, não se engane. Ele nasceu na igreja, você traz a igreja. Preocupe-se com o espiritual dele. Preocupe-se em levar Jesus como Salvador primeiramente. Não é porque ele está dentro da igreja, que um junior cresceu às vezes dentro da igreja, um adolescente, mas não teve um encontro com Jesus. Nós acabamos de ver o que fez a transformação, o que fez a grande mudança de cura, de libertação nas famílias, na vida da nova geração, foi encontros com Jesus. Irmãos, creiam em mim, suas crianças precisam que o Espírito de Deus lhes dê um novo coração e um espírito reto, ou então se desviarão, assim como as outras crianças. Nós precisamos levar as nossas crianças a Jesus. Depois de levar essa nova geração a Jesus, nós precisamos ensiná-las, nós precisamos falar do Espírito Santo. Queridos, é a experiência pessoal que vai fazer com que ela cresça realmente amando a Jesus e tendo certeza de quem ela é no Senhor. Não é de ouvir falar. Quando eu estava lendo essa parte, me lembrei de Jó, que teve tantas experiências no momento difícil da vida dele, mas lá no final, Jó fala: antes, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas esse tempo de experiência, de estar contigo, de ouvir o Senhor, agora os meus olhos te veem. Que a nova geração tenha intimidade com Deus, seja desafiada a ter vida cheia do Espírito Santo, vida genuína com Deus, não uma vida superficial. E isso se constrói dentro de casa. E isso se constrói dentro aqui da igreja, nos ministérios. E isso se constrói porque é uma vida cheia do Espírito Santo que vai fazer com que essa criança enfrente a escola, enfrente a faculdade, enfrente o cursinho e não ceda às tentações deste mundo. Ela precisa ter experiência com Deus. E o que nós, enquanto igreja, enquanto ministérios, enquanto pais, estamos fazendo para que essa nova geração realmente tenha encontros divinos com o Senhor e seja cheia do Espírito Santo? Esse mesmo menininho que eu contei para vocês, não contei, né? Vou falar agora. Mas do culto de libertação. Ele manifestou. No final eu sentei para conversar com ele. E ele falou, começou a conversar, ele estava muito assustado. Mas, gente, sabe o que ele me perguntou? Duas coisas. Pastora, como é que faz para batizar? O que é o batismo? E sabe, depois, gente, ele perguntou assim: como que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Gente, as nossas crianças, os nossos juniores, adolescentes, eles têm fome, eles têm sede. Se nós não saciarmos com a presença de Deus, levarmos a buscar o Espírito Santo, eles vão ser cheios de outras coisas. Uma criança nasce com simplicidade, humildade e dependência que a tornam receptiva para Deus. A infância é o tempo ideal para que elas recebam Cristo na sua vida, antes que sejam endurecidas pelo pecado.
há mais de 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com crianças. E fui ouvindo, fui aprendendo. E cada dia mais eu fui concordando com uma estatística que eu vi. Pessoas que aceitam a Jesus antes dos 4 anos, 1%. O número de pessoas que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor, de 4 a 14 anos, 85%. 10% aceitam a Jesus entre os 15 e 30 anos. E somente 4% acima dos 30. 4 a 14 é ou não é um solo fértil? E o que nós estamos fazendo? Estamos sendo diferentes? O tempo está passando, essa criança está crescendo, esse junior está passando de fase, está deixando a sua adolescência e ninguém investiu, ninguém se importou, ninguém semeou. Mas como nós vimos, Satanás tem investido. Eu falei de Hitler, né? Mas agora eu quero falar de Spurgeon. Ele coloca assim em um dos seus livros: dê-nos os primeiros 7 anos de uma criança e com a graça de Deus poderemos desafiar o mundo, a carne e o inimigo a arruinar aquela alma imortal. Estes primeiros anos, enquanto o barro ainda está mole e flexível, são decisivos para formar um vaso. Não diga que o seu trabalho, você que trabalha com essa faixa etária, vocês que ensinam os jovens, está num nível inferior ao pastor, ao louvor, seja qual for a área. Não pense assim. Aqueles que trabalham com pessoas mais velhas. Não, vocês têm os primeiros anos deles nas suas mãos. Você tem as primeiras impressões tenras, durarão para sempre. Uma tela em branco, um papel em branco. E nós somos os responsáveis de escrever nesta folha em branco um vaso sem impressões. E as primeiras impressões que vão ser deixadas na sua primeira infância, na sua adolescência, é que vão permanecer. Quem é da área de psicologia sabe que a criança, ela tem o seu caráter formado até os seus 5, 6, alguns falam 7. Olha a nossa responsabilidade. Provérbios 22, 6, o quê? Ensina a criança para que quando ela for velha, ela não se desvie. Pais presentes aqui ou em casa, não percam o privilégio de levar Jesus a seus filhos. Não percam. Não deixe para a igreja, não deixe para um amiguinho. Seja você aquele que vai levar Jesus ao coração dele. Semeie, sonde o coração desde pequenininho. Eu tenho exemplo na minha casa. Em um dos nossos devocionais, eu fiz o apelo para o Gabriel e ele aceitou Jesus. E eu fiquei tão feliz que fui eu. Aí teve outro lado, né? Por isso que eu falei, sonda o teu filho. Eu falei assim, o Gabriel aceitou Jesus com 5 anos, vou esperar o Felipe fazer 5. Eu fazia devocional, orava com ele. Aí com 5 anos eu fui fazer, um pouquinho antes dos 5, ele tinha recém aceito Jesus numa IBF. Ele, não, mãe, eu já aceitei Jesus. Lá na IBF com a tia tal. Fiquei feliz, é claro, né? Mas não fui eu, mas tudo bem. Mas pelo menos eu consegui. Então não perca o privilégio de ser você o evangelista do seu filho. Infelizmente, mesmo com esses ensinos claros do mestre, os discípulos tentaram impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. Está lá em Marcos 10, 14. A Escritura afirma que Jesus ficou indignado. É interessante notar que somente nessa passagem Jesus teve essa atitude. Jesus ficou contrariado. Chega, dá um basta. Jesus não gostou do que os discípulos fizeram. E como nós hoje podemos impedir deles virem a Jesus da nova geração?
Vou citar aqui bem rapidinho algumas palavras, frases e desculpas, né? Ah, mas é muito pequena, ela não entende ainda. Quando ela crescer, ela escolhe. Não é o que diz Provérbios 22:6 e nem 2 Timóteo 3:15, porque desde criança conhece as Sagradas Letras. Ah, vai deixar em casa, não traz para a igreja. Ah, mas está muito cansado, coitadinho. Levantou cedo a semana toda, deixa ele descansar no domingo. Ah, ele é adolescente, deixa ele no mundinho dele, deixa ele lá, melhor nem mexer, né? Enquanto nós poupamos eles, o inimigo tem investido, roubado a infância, frustrado os sonhos e os planos de Deus para eles. Também podemos impedir da nova geração vir a Jesus quando a gente não envolve ele nas coisas de Deus. Quando a gente não traz para a igreja, para o culto infantil, para o Conexão, quando a gente não traz para o Juniec, quando nós não trazemos para o MED, não envolvemos, você vai incentivando, apoiando, vindo junto, porque Provérbios 22:6 fala que é no caminho. Não é mostrar quer ir Jesus? Você pode seguir aqui. Não. É junto, no caminho. É falar e pregar viver aquilo que prega. Outra maneira, né, como igreja, não é o nosso caso, mas muitas vezes muitas igrejas não investem, não apoiam, não incentivam, não acreditam no potencial. Graças a Deus nós temos pastores que amam essa nova geração e têm investido. Nós temos pastores titulares para cada faixa etária. Há um investimento, há uma credibilidade, eles creem na nova geração. Elas dão trabalho, né? Não dão retorno, dão gasto, são barulhentas, incomodam, são problemáticos. E temos que investir do mesmo jeito. Como foi o encontro de Jesus com essas crianças? Temos aqui uma aprendizagem com o Senhor muito linda. Proximidade e amor. Tomou as crianças nos braços, diz esse versículo. Sem amor, será impossível alcançar o coração da nova geração. Aceitação e toque, impor-lhes as mãos. Nós precisamos aceitá-los do jeito que eles são. Nós precisamos recebê-los. Se nós não aceitarmos, se nós não os recebermos, o mundo vai receber de braços abertos. Então impõe as mãos. Você, pai, usa a tua autoridade, impõe as mãos e ore pela vida do seu filho. Avós, orem pelos seus netos. Líderes que trabalham com essa faixa etária, não é hora de brincar, de lazer. Ore pela faixa etária que você trabalha. Igreja, vamos cobrir a nova geração de oração. Ponto C. Bênção espiritual. Jesus as abençoou. Nós precisamos abençoar a nova geração. Nós não podemos perdê-las. A nossa responsabilidade é grande. Há poder na bênção, há poder nas palavras. Nós precisamos deixar de amaldiçoar com a nossa boca. As palavras precisam ser de bênção. Palavras abençoadoras geram vida. Pare de amaldiçoar o seu filho. Abençoa ele. Por mais que ele esteja num momento difícil, com um comportamento difícil, abençoa a vida dele. Há poder nas palavras. Em nome de Jesus. O resultado da entrega de nossa vida a Cristo deve ser um crescimento espiritual, em qualquer idade. Jesus nos deu esse exemplo. Quando permitiu que crianças e adolescentes estivessem próximos dele. Em João 6, diz assim que ao aceitar o lanche de um adolescente, Jesus alimentou a multidão. Tinha que ser um adolescente, né, Paty, com lanche. Olha que isso aqui eu lembrei de você, Paty, falando que adolescente tem algumas frases, né? Tô com sono, tô cansado, tô com fome. Aí eu lembrei da Patrícia e falei assim, e tem um adolescente em casa, né? Então, tinha que ser um adolescente para estar com lanche, né? Vou sair de casa, vai demorar horas e horas, vou levar o lanchinho. Jesus também recebeu o louvor das crianças. Quando os líderes religiosos reclamaram da atitude dos pequenos, Jesus os elogiou pela adoração pura, citando as escrituras do Salmo 82, que da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor. Sabe, queridos,
a visão de Jesus acerca da nova geração nos levará a mudanças profundas em nossos relacionamentos com ela. Se nós entendermos como Jesus as ama, como Jesus se importa, e também abrirmos a nossa visão, a nossa mente, nós vamos ver coisas lindas acontecendo no meio deles, na família deles. Precisamos entender que Jesus está nos chamando. Tem 4 pontos ali. Para amar a nova geração. Como eu falei, sem amor, nós não vamos alcançar o coração. Nós não vamos pastorear, não vamos chegar nem perto. Elas precisam ser amadas. Nós precisamos valorizar a nova geração. Acreditar, investir. Nós precisamos ensinar a nova geração. Eles precisam de ensino. Eles precisam entender que eles são pecadores e que sem Jesus eles não vão para o céu, não têm vida eterna, que nós nascemos pecadores, a questão da iniquidade nos separa de Deus. Desde pequeno eles precisam entender que nós somos separados pelo pecado, mas Jesus veio para nos resgatar. Nós precisamos ensinar a verdade, a palavra de Deus precisa ser pregada à nova geração. Ensinar a verdade, a palavra de Deus em todo o tempo. Pais, que nenhum pai cristão caia na ilusão de que a igreja se destina a aliviar aquilo que é um dever pessoal seu. É sua responsabilidade. A igreja é parceira, a igreja cumpre o seu papel, mas a responsabilidade de falar, de ensinar é sua. Cuide bem daquilo que nós temos oferecido para a nova geração. Que tipo de alimento nós temos oferecido dentro da igreja, dentro das nossas casas? Coloque veneno na fonte e contaminará todo o ribeiro. Ela é o alicerce. Se ele não for bem edificado, pode ruir lá na frente. Tome cuidado para ensinar a verdade, somente ela, com responsabilidade. E último, treinar. Então, como eu já falei, ensinar no caminho, junto, sendo exemplo. Acreditar no potencial, eles podem servir a Jesus hoje. Nós temos crianças multiplicadoras que são líderes de GP, gente. Crianças, vocês conseguem imaginar uma criança de 7, 8 anos reunindo seus amigos uma vez por semana no recreio e falando do Salvador? Elas estão alcançando crianças como elas, porque ela teve esse entendimento que são pecadoras e que precisam de salvação. Mas há um ponto triste nessa história. Muitos pais foram empecilhos do ID de Jesus na vida dessas crianças, impedindo, porque elas são muito jovens, elas são muito pequenas ainda. E aqueles pais que entenderam, que investiram, viram seus filhos sendo instrumento de Deus para aquilo que Deus fez na vida delas, alcançando muitas crianças para Jesus. Que o Senhor nos ajude, amém? A amar, a valorizar, a treinar e a ensinar a nova geração. Para encerrar, eu vou ler Juízes 2:10. Depois de toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Quem falhou aqui? Os pais falharam, a igreja falhou, a sociedade falhou. E foi perdida uma geração. Porque o que o Senhor quer, Salmo 145:4, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Precisamos entender nosso papel como pai, igreja e sociedade. Nós precisamos orar, nós precisamos alcançar, pastorear a nova geração. O tempo é hoje. O dia é agora, é urgente. Não é amanhã e não é depois. Todos nós temos uma criança ou um pré-adolescente e um adolescente ao nosso lado. Todos nós podemos ser agente de Deus para mudar a história dessa nova geração.
Amém?